Olá, meu nome é Christian e eu sou professor da Faculdade de Direito do Unisalesiano de Lins. Demitir o funcionário durante a crise do coronavírus é permitido? É possível? A resposta é sim, mas nós temos que fazer algumas reflexões a respeito. Se este empregado ele for um funcionário com baixa qualificação e baixo salário, talvez isso seja interessante para você manter aí o caixa da empresa e manter a sustentabilidade da empresa. No entanto, se esse empregado for um empregado com uma mão de obra qualificada ou super qualificada, talvez você terá problemas em recontratá-lo ou, novamente, quando as coisas se normalizarem, você precisar novamente dessa mão de obra qualificada, você poderá ter problemas. Mas a resposta é sim. No entanto, nós temos que também fazer algumas ponderações a respeito de algumas medidas legais criadas exatamente para evitar demissões nesse período de pandemia do coronavírus. O governo federal, atento a todos esses problemas, sobretudo trabalhistas que estamos enfrentando, nesse momento, ele edita então duas medidas provisórias, uma de número 927 e a número 936, ambas tratando de questões trabalhistas, ambas tratando de alterações na legislação do trabalho para que os empregadores consigam superar esse momento difícil que estamos enfrentando com um pouco mais de fluxo de caixa, um pouco mais de uma tentativa, melhor dizendo, de manter a empresa funcionando. E essas mudanças nas leis trabalhistas, nesse momento de pandemia, podem ser elencadas em 5 grandes principais mudanças. A primeira delas diz respeito à jornada, à redução proporcional da jornada de trabalho e de salários. É uma importante medida que visa, obviamente, aliviar aí o caixa do empregador, permitindo que ele reduza o salário e a jornada de trabalho de forma proporcional, ambas de forma proporcional, em 25%, 50% e 70%, proporcionalmente à redução da jornada de trabalho. Importante frisar que ambas, nesse momento de suspensão da jornada de trabalho e do contrato de trabalho, haverá a estabilidade ou a garantia da estabilidade provisória para o empregado durante esse período excepcional da suspensão da jornada de trabalho e do salário. A segunda mudança que quero pontuar é a suspensão do contrato de trabalho, ou melhor, a suspensão temporária do contrato de trabalho dos empregados. E é importante reforçar que em todos esses casos, tanto na primeira situação quanto na segunda, dá direito ao empregado em perceber ou receber o benefício emergencial pago pelo governo federal. Além disso, também, na primeira hipótese, tem a situação da ajuda compensatória que deverá ser paga aí pelo empregador, a depender da situação. O que fazer, durante esse período de suspensão do contrato de trabalho? Prevê a lei que os empregadores poderão oferecer cursos online, de forma remota, aos funcionários durante esse período de suspensão do contrato de trabalho. Então, é mais uma possibilidade de ajuda ao empregado nesse período que estiver, além de ele ter a garantia do emprego, ele também continuará o seu processo de qualificação, mesmo longe da empresa. Outra medida utilizada pelo governo para ajudar as empresas foi a redução da alíquota
das contribuições do sistema S. Houve uma redução dessas alíquotas de 1,25 percentuais nas contribuições sobre a folha de pagamento das competências de abril, maio e junho. Para quem não sabe, o sistema S, também conhecido como outras entidades, ele é composto pelas entidades que começam com as iniciais S, tais como Sebrae, SESI, SENAC, entre outras. Outra mudança ligada à legislação trabalhista foi a possibilidade de parcelar o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS. O governo federal também possibilitou aí que as empresas optassem por não recolher, o fundo de garantia referente aos meses de março, abril e maio, com pagamento em abril, maio e junho. Para aquelas empresas que optarem por fazer o não recolhimento ou por deixar de recolher o fundo de garantia, poderão optar por um parcelamento dessas contribuições em até 6 vezes, sem juros e correção monetária, com início de pagamento a partir do mês de julho. A quinta e última alteração que quero pontuar a respeito das mudanças na legislação trabalhista diz respeito à antecipação das férias individuais e também coletivas, com o pagamento do terço constitucional somente no fim do ano. Significa dizer que aqueles empregados que mesmo não completaram ou que não completaram os 12 meses de contrato de trabalho poderá, de forma negociada, ter as férias antecipadas. E aí, se assim ficar convencionado, a empresa coloca o empregado de férias, prorroga ou posterga o pagamento de 1/3 que ele faz jus no momento que ele sai de férias para ser pago somente no final do ano. Tudo isso como medida também para aliviar o fluxo de caixa da empresa, ter menos pessoas no ambiente de trabalho e com isso conseguir aí, como eu disse logo no início, manter a sustentabilidade da empresa. Mas é importante que façamos um pouco mais alguma reflexão a respeito dessas medidas que eu acabei de pontuá-las nesse vídeo. Cada empresa deve estudar a sua realidade e fazer alguns questionamentos, fazer algumas perguntas. É viável eu não pagar o FGTS e parcelar em 6 vezes? É viável eu colocar funcionário de férias que eventualmente ele pode atrapalhar ou diminuir o faturamento no setor de vendas? Enfim, são questões, são perguntas que o empregador deve fazer no momento de aplicar essas medidas para que ele possa tomar uma decisão muito mais assertiva. Então é isso, ficam as dicas e até a próxima.